Vamos dar continuidade à disciplina Terapia Psicoteológica, passo 4, processo interventivo. Trabalhar a situação problema e a pessoa problema. Olhando agora para essa tabela, vamos tentar entender da maneira o mais eficaz possível o conceito de reforço positivo, RF+, de reforço negativo, RF-, de punição positiva, P+, ou punição negativa, P-. Entenda bem, positivo ou negativo aqui não expressa juízo de valor, expressa apenas se algo estará presente, então nós chamamos de positivo, ou se algo será retirado, nós chamamos de negativo. Então entenda bem, um estímulo atuou sobre a pessoa e a pessoa apresentou um comportamento. Com relação ao comportamento, tanto o reforço positivo como o reforço negativo, ambos reforçam o comportamento para que ele continue a ocorrer, mesmo que o estímulo eliciador, que o estímulo ambiental não mais esteja atuando a partir daí. Por outro lado, quando nós falamos em punição, tanto positiva como negativa, ambas são resultantes de um comportamento que a pessoa apresentou e ambas visam extinguir esse comportamento para que ele não mais ocorra, mesmo que o estímulo ambiental continue existindo, continue atuando sobre a pessoa. Entendendo melhor, vamos ver especificamente com relação ao estímulo. O reforço positivo acrescenta um estímulo reforçador que nós vamos chamar de recompensa. Então, a pessoa apresentou um comportamento, em função desse comportamento, ela vai receber uma recompensa. E porque ela vai receber uma recompensa, esse comportamento continuará existindo. A pessoa entrou num processo de aprendizagem. Por outro lado, quando nós falamos em reforço negativo, a pessoa apresentou um comportamento, em função do seu comportamento, um estímulo aversivo ou punidor que antes estava presente será retirado. E porque esse estímulo aversivo ou punidor foi retirado, a pessoa vai continuar realizando o comportamento, porque ao retirar um estímulo aversivo, isso é olhado de maneira positiva, ou seja, o comportamento vai se perpetuar. Então entenda, no reforço positivo é acrescentada uma recompensa, enquanto que no reforço negativo é retirado um estímulo punidor. Por outro lado, quando nós falamos em punição, ora, um estímulo foi aplicado, a pessoa apresentou um comportamento. Agora, em função desse comportamento que a pessoa apresentou, pode ser acrescentado um estímulo aversivo, um estímulo punidor. Em função disso, a pessoa não vai mais querer apresentar aquele dado comportamento. Então, porque foi acrescentado o estímulo aversivo, a pessoa sofreu uma punição positiva. Positiva no sentido de ser acrescentado um estímulo aversivo. Por outro lado, em função do comportamento que a pessoa apresenta, pode ser retirado um estímulo que antes era uma recompensa, que antes era um estímulo reforçador ou recompensador. E porque essa recompensa foi retirada em função do comportamento, a tendência da pessoa é levar esse comportamento à extinção. Observe que em qualquer um dos 4 casos, nós estamos levando a pessoa a um processo de aprendizagem. Com relação à motivação, observe que no reforço positivo ocorre aquilo que nós chamamos de reconhecimento. Um exemplo. No reforço negativo, ocorre aquilo que nós chamamos retirada de uma crítica. Na punição positiva, ocorre o que nós chamamos colocar uma crítica. E na punição negativa é retirar um reconhecimento.
Um exemplo que nós já demos em outro momento do curso. Pedro namora com Maria. Pedro telefona para Maria e fala: hoje à noite eu vou na sua casa. Então, o estímulo ambiental é o telefonema de Pedro comunicando para Maria que à noite irá na sua casa. Maria se prepara para se encontrar com Pedro, ela se arruma, se embeleza, fica toda bonitinha para receber Pedro. Quando Pedro chega em casa, ele elogia Maria, ou seja, deu um reforço positivo. E ela se arrumou toda, se enfeitou, recebeu um elogio, então ela entende que aquele comportamento de se arrumar, se enfeitar para receber o namorado deve ser incentivado, deve ser perpetuado. Então, ocorreu um reforço positivo, um reconhecimento com relação ao comportamento que ela tinha. Agora, por outro lado, imagine uma situação totalmente adversa. Pedro e Maria brigavam constantemente. E Pedro criticava Maria pelas mais diversas coisas. Aí, quando ele comunica que vai à noite na casa dela, então, lembrar mais uma vez o estímulo ambiental. O estímulo dado é o telefonema de Pedro. Ela se arruma para esperar Pedro e ele, ao chegar em casa, encontra a Maria toda arrumada, toda bonita, e ele não a critica como ele costumava fazer. Então, ele retira um estímulo aversivo, um estímulo punidor. E porque esse estímulo foi retirado, esse estímulo punidor, Maria entende, então, que o se arrumar para esperar Pedro é um comportamento que deve ser incentivado, que deve ser desenvolvido. Então, observe agora que foi retirada a crítica que ele antes fazia. Em qualquer dos dois casos, quando tem o reforço positivo, acrescenta-se uma recompensa. Quando tem o reforço negativo por se retirar uma crítica, nos dois casos o comportamento tende a se perpetuar. Agora, por outro lado, entenda. Maria se arruma para receber Pedro. Pedro chega em casa, olha para Maria e critica Maria do jeito que ela está. Poxa, ela se arrumou para receber o namorado. E ele, ao chegar, critica. Então, ocorre uma crítica. Foi acrescentada uma punição, que nós chamamos agora de punição positiva, porque a punição foi acrescentada. Ela deduz, então, que não vale a pena se arrumar para receber o namorado. Então, a tendência é levar esse comportamento de arrumação à extinção. Por outro lado, entenda, Pedro tem o costume o tempo todo de elogiar Maria. Ele avisa que vai para a casa de Maria, ela se prepara para receber Pedro. Ele chega, ao invés de olhar que ela está arrumada, que ela está bonita, ele simplesmente não dá nenhum elogio, não dá a recompensa que ela esperava receber. Então, se ele antes elogiava Maria, agora ele não vai elogiar. Então, foi retirado o estímulo reforçador, porque não há o reconhecimento que ela esperava. Conclusão. Ela entende também que não vale a pena se arrumar para Pedro. Então, em qualquer dos dois casos agora, ou porque foi acrescentada uma crítica, ou porque foi retirado um elogio que ele costumava fazer, em qualquer dos dois casos, nós temos uma punição, ou positiva ou negativa, mas qualquer forma de punição tende a levar o comportamento à extinção. O que interessa agora é entender que reforço positivo ou negativo, punição positiva ou negativa, todos eles servem para levar a pessoa a um processo de aprendizagem. E observe uma outra coisa que nós temos que destacar. Tanto no reforço positivo como no reforço negativo, a tendência do comportamento é se perpetuar, mesmo que o estímulo inicial não mais se faça presente. Enquanto que na punição positiva ou negativa, a tendência do comportamento é ir para a extinção, mesmo que o estímulo
ambiental que o estímulo inicial continue sendo aplicado. Então, no reforço, reforça-se um comportamento. Na punição, extingue-se um comportamento. O conceito behaviorista de reforço positivo, negativo, punição positiva, punição negativa, já estava devidamente estabelecido. Mas, de repente, aparece a figura de Aaron Tenkenbeck. E ele parte do princípio que o estímulo ele vai chamar agora de evento eliciador ou evento ativador, que é o mesmo estímulo. Só que ele amplia muito o conceito de estímulo. Ele coloca que o estímulo pode sim ser devido ao ambiente externo, que nós já falamos, ambiente social, circunstâncias, situação, ambiente físico, só que ele coloca que o evento ativador, o evento aliciador, também pode ser decorrente do ambiente interno da própria pessoa, ou seja, daquilo que está acontecendo com a pessoa. E ele diz que esse ambiente externo pode ser uma emoção, pode ser um pensamento, pode ser algo neurológico, pode ser algo orgânico, ou seja, temos que considerar também o ambiente interno. E quando ele fala em evento ativador, se antes Skinner via como evento ativador só o ambiente físico e só o ambiente sociocultural, Beck vai mais além, colocando também como evento ativador o próprio organismo da pessoa, pensamento, emoção, lado espiritual, ou seja, uma infinidade de processos internos que estão atuando sobre a própria pessoa. Mas, fora isso, a conceituação de Beck não mudou o modo como Skinner estava vendo a relação estímulo-resposta. Só que Beck foi muito mais além do que Skinner.